A crise econômica que o Brasil está enfrentando também atinge as universidades públicas do país. Recentemente, o governo federal fez um corte de 10 bilhões de reais no Ministério da Educação. Olá! Hoje o Conexões vai tratar da situação da Universidade Federal de Goiás frente ao corte de gastos feitos pelo governo federal e também as duas greves enfrentadas pela instituição de professores e também de técnico-administrativos. E para falar sobre esse assunto, ninguém melhor do que o reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Orlando Afonso Vale do Amaral. Obrigada, reitor, pela presença aqui no Conexões para tratar desse assunto. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer falar com você, Camila. Bom, para começar então, reitor, gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador, para os alunos, para os pais, em relação a esses cortes das verbas federais a todas as universidades, não só a UFG, e de que forma isso atingiu a Universidade Federal de Goiás, o pagamento de contas, os gastos, como que isso aconteceu aqui na UFG? O corte implementado pelo governo foi um corte muito drástico na economia de uma maneira geral e, por consequência, no Ministério da Educação e, por consequência, nas universidades federais. O tamanho do corte, todos têm conhecimento, do governo de uma maneira geral foi da ordem de 70 bilhões de reais. E para o MEC, esse corte foi da ordem de 10 bilhões de reais. Isso teve um impacto nas universidades, no orçamento das universidades. E o orçamento nosso, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, ele sofreu um corte da ordem de 10% nas despesas de custeio da universidade, para manutenção, pagamento das contas, como você mencionou, e mais drástico ainda no que se refere às despesas de capital, onde o corte foi da ordem de 50%. Então, somando tudo isso, o corte afetou a universidade no montante da ordem de 35 milhões de reais no ano de 2015. Qual a diferença entre esses dois montantes a que o senhor se referiu, o pagamento de contas e o outro montante? Essa é uma terminologia que é usada nas contas públicas, né? O orçamento do governo, da universidade em particular, é dividido em duas grandes rubricas. Uma que a gente chama de custeio, que é o recurso que vem para a manutenção da universidade, para o funcionamento da universidade, pagamento de todas as contas, de energia, telefonia, água, pessoal terceirizado e outras despesas comuns da universidade. E um outro grande bloco de recursos que vem numa rubrica chamada investimento ou capital. O recurso de investimento é para as obras e equipamentos. E o corte, como eu falei, mais drástico foi nos recursos para investimento. Então, todas as obras que nós tínhamos planejado para esse ano, para iniciar esse ano ou para concluir nesse ano, obras já iniciadas no ano passado, em anos anteriores, essas obras sofreram um corte muito drástico. Bom, reitor, e de que forma, quais as áreas estão sendo mais afetadas dentro desses dois montantes, em relação ao custeio e também em relação aos investimentos? E eu acho que uma preocupação de todos em relação às pesquisas da UFG. De que forma que elas também serão afetadas, as pesquisas dos laboratórios? Todas as atividades da universidade foram afetadas e serão afetadas. No primeiro semestre, nós procuramos preservar, na medida do possível, as atividades acadêmicas e administrativas com o mínimo de corte, de restrições possível. Já no segundo semestre, dada a carência de recursos, nós tivemos que adotar uma política mais dura em relação às despesas da universidade. Então, no caso das contas todas, nós estamos administrando essas contas. Todos os pagamentos de empresas terceirizadas, de empreiteiros, estão sofrendo atrasos, no mínimo, e algumas contas, a partir de setembro, outubro, a universidade não terá mais recursos para pagá-las. Então, esse é o cenário que eu já expus a todos na Assembleia Universitária, através de uma nota. Os recursos que nós temos hoje são suficientes para que a universidade consiga pagar as suas contas, as faturas que nos chegam pelos contratos da universidade, até mês de setembro, possivelmente. A partir daí,
nós estamos contando com uma complementação de recursos que nos foi permitida pelo Ministério da Educação. No tocante às obras e equipamentos, com esse corte nessa proporção de 50%, o impacto foi muito grande. Então, novas obras não estão sendo contratadas, licitadas e contratadas pela universidade. E aquelas em andamento, muitas delas estão sendo executadas a um ritmo mais lento, porque nós também não teremos recurso suficiente para pagar todas as obras que já estavam contratadas. Em relação às pesquisas, de uma maneira geral, e a pós-graduação e a pesquisa, esse é outra linha de discussão, porque os recursos da pós-graduação, eles são originários do MEC mesmo, mas da CAPES, de uma coordenação de aperfeiçoamento do pessoal de ensino superior. E esse recurso da CAPES, ele, como outros recursos do MEC, sofreu também um corte de 10%. Só que a estratégia do governo, e bastante razoável, foi, tendo que se fazer um corte de 10%, aonde que é preferível fazer o corte? Nas bolsas dos alunos dos programas de mestrado, doutorado, ou no investimento que é feito, que a gente chama de PROAP. PROAP é o programa de apoio aos programas de pós-graduação. E a opção do governo foi preservar as bolsas. Então, as bolsas não foram cortadas. Todos os alunos que têm bolsa de mestrado e doutorado na nossa instituição e em outras, e que recebem uma bolsa da CAPES, não tiveram nenhuma descontinuidade, esse programa não teve descontinuidade. Para atingir a meta de um corte de 10% dos recursos da CAPES, então ela promoveu um corte de 10% nos recursos que vêm para os programas, para que os programas possam funcionar normalmente. Comprando insumos, fazendo despesas com diárias e passagens de pessoal que vem para bancas. Então, esse recurso do PROAP teve um corte muito drástico, da ordem de 75%. Então, as atividades normais dos programas de pós-graduação nesse ano tiveram um corte bastante grande. Por outro lado, deve-se dizer também registrar também que o principal recurso para as pesquisas que são realizadas na universidade vem de editais a que os pesquisadores concorrem e tem um financiamento que corre em paralelo, não está nesse recurso da CAPES em si. E esse recurso, salvo exceções, ele não teve cortes. Então, boa parte da pesquisa que é realizada na universidade, ela continua sendo financiada pelos editais que foram aprovados, que foram contemplados no passado pelos pesquisadores. Então, eu diria que as atividades dos programas de pós-graduação tiveram um impacto bastante forte com essa redução nos recursos do PROAP, mas a atividade de pesquisa, de uma maneira geral, da universidade também foi afetada, mas não numa proporção tão grande como essa que ocorreu nas atividades normais dos programas de pós-graduação. Bom, reitor, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta no próximo bloco falando novamente da situação da Universidade Federal de Goiás, agora no ano de 2005. Não saia daí.